Ok, pessoal, estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de História pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e na nossa aula de hoje nós estamos estudando sobre o processo de colonização do continente africano. Esse processo que teve início ainda desde a Antiguidade, antes de Cristo, e que perdurou até o século XX, mas que geram consequências até hoje, no ano de 2022, dentro do continente asiático e africano. Então, a gente já analisou aqui as características dessa colonização na antiguidade, já vimos as características da colonização durante o século XV, ali com Portugal sendo o primeiro país a entrar, a fazer de fato uma colonização no norte da África, a partir de 1415, no início do século XV. Vimos aqui também um processo de imperialismo no século XIX, em que países europeus como França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda vão para o continente africano e asiático desenvolver toda uma exploração com o objetivo de retirar matérias-primas e tornar, e desenvolver a industrialização dentro da Europa. Vimos aqui também que foi utilizada algumas justificativas, lembrando que justificativas entre aspas, porque nada se justifica teorias e atitudes racistas, como foi o caso da missão civilizadora, que foi uma justificativa desenvolvida pela Europa para dizer que tudo bem ir dentro desse continente e explorar, e colonizar e retirar a matéria-prima, levantando um discurso de que os povos africanos e asiáticos eram povos inferiores. Gente, e é claro que isso gera consequências ali, milhões de pessoas mortas, Então, agora aqui na parte 2 da nossa aula, a gente vai continuar entendendo esse processo de colonização e também iremos responder alguns exercícios aqui sobre o tema. Então, vamos lá. Bom, olha, ocorreu em 1884, quase no final do século XIX, uma conferência que ficou conhecida como a Conferência de Berlim, que foi uma reunião realizada na capital alemã, Berlim, que acabou definindo a partilha colonial da África entre as potências europeias. Então, aí na tela, vocês estão vendo os países que foram colonizadores do continente africano. A gente viu antes e agora uma forma bem mais específica, Então, por exemplo, aqui Portugal, que é esse aqui amarelo, colonizou, principalmente Angola, Moçambique, deixa eu ver o que mais. A Itália, a Líbia, a Somália, a Alemanha, a Namíbia, Camarões, Tanzânia, Espanha, França. A França foi uma das maiores colonizadoras, gente? Olha, o Marrocos, que no início foi invadido, ocupado por Portugal, ainda lá no início do século XV, de fato foi colonizado pela França. Então, França, Mali, não, a França colonizou Marrocos, Argélia, Mali, Mauritânia, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, então, Níger, Chad, República Centro-Africana, o Congo já foi, a Bélgica não está aqui, está ali, Bélgica também. Gente? Então, olha aí, todo o território, o continente africano, sendo dividido por esses colonizadores, O idealizador Bismarck, que era um chanceler alemão, reunida sobre essa conferência, a ideia, o pretexto era legitimar a dominação belga, que era do rei Leopoldo II sobre o Congo, porque até esse momento aqui ainda era da França, não é isso? Então, estabeleceu que para reivindicar um território, um país europeu ele tinha de ocupá-lo. Então, olha, gente, como é um processo histórico absurdo, porque são países europeus em um outro continente decidindo quem é que vai colonizar e ocupar um outro território. Então, aqui na Conferência de Berlim foi definido o quê? Beleza, Bélgica, tu quer um país lá dentro do continente africano, tu quer um território para tu poder explorar, então você tem que ocupar primeiro. Quando você estiver lá dentro ocupado, aí é que a gente faz
todos os trâmites legais para dizer que agora tu é o dono daquele território. Basicamente, a lógica era essa, né? Bom, então aqui na tela vocês estão vendo os horrores no Congo belga, como ficou conhecido, né, gente? Então, vocês estão vendo aqui na imagem crianças mutiladas por não cumprir a cota da exploração da borracha em 1908. Né? Isso aqui justamente era um dos produtos mais explorados dentro do Congo, era a borracha. Então, vocês estão vendo aí essas crianças, né, que era muito comum, decepare uma mão, um dedo, uma perna, um braço. Era uma forma de castigar e era uma forma de também mostrar para essas outras pessoas que estavam ali dentro daquele território que caso elas não cumprissem isso, elas poderiam pagar com sua própria vida, tá certo? Aqui do lado direito vocês estão vendo os prisioneiros de Boma, né? A taxa de sobrevivência, gente, era 30%. Imagina isso, olha a violência, a crueldade, né? De cada 100 pessoas, 30 morriam. Vocês têm uma noção disso? Então, morriam por quê? Porque era um trabalho ao extremo, eram pessoas que passavam o dia até 20 horas do seu dia trabalhando, às vezes com um pão, um pouco de água ali durante todo aquele trabalho de extrema exaustão. Então, de 100 pessoas, a média que sobrevivia era 30, gente. 70 pessoas morriam. É um número muito grande, é um número muito assustador, né? Bom, olha aqui mais imagens, né? Crianças mutiladas por não cumprir a cota da exploração da borracha também em 1908. Olha, nós já estávamos aqui no século XX, o continente africano continuando sendo explorado, né? Então nós vemos aí as pessoas que perdiam as mãos, né? Outras deformadas por toda a violência que sofriam no cotidiano, os castigos físicos, né, a fome generalizada, porque de fato eram pessoas que trabalhavam ao extremo, na maior parte com uma única refeição, uma refeição muito baixa em caloria, em nutrientes. Então, de fato, era uma fome generalizada aqui nesse período. E olha, gente, não faz tanto tempo assim, pouco mais de 100 anos, né, para vocês terem uma noção. Olha, pessoas mutiladas, né, nariz cortados, né, por não cumprir a cota da exploração também da borracha. Então, as mãos, era muito comum cortar as mãos, cortar o nariz, né? A ideia era que fosse algo bem visível, para espantar, para gerar um medo, para que essas pessoas, de fato, elas trabalhassem sem questionar em nenhum momento, né? Também ocorreu uma caça predatória do elefante. É do elefante que é tirado o marfim, e aí esse marfim era transformado em móveis, em objetos, né, valiosíssimos dentro da Europa. E aqui nós vamos ver agora algumas consequências do imperialismo, né? Primeiro, gente, primeiro de tudo, ocorreu uma divisão do continente africano que não respeitou a história, as relações étnicas dos povos do continente, né? É claro, a gente viu ali na imagem o continente africano inteiro sendo dividido e a divisão ela não era levada em consideração a própria organização que já existia do continente africano, né? A forma como a gente conhece o continente africano hoje é a forma que ficou após a colonização e a divisão ali do século XIX para os países europeus, né? É por isso que o continente africano se fala inúmeras línguas, né? Fala o português, fala o francês, fala o inglês, sem falar os inúmeros dialetos, mais de 3.000 línguas que ainda hoje existem dentro
do continente africano. Também é muito importante a gente se ligar aqui que a divisão desse continente ela ocorria de acordo com os interesses dos países europeus. Era de acordo com qual era a região que eles ocupavam, eles acabavam se tornando donos daquele território. Então, é claro que não foi levado em consideração a própria divisão dos africanos, né, que o povo africano já havia realizado, né, gente? Isso aí se gerou muitos conflitos que existem até hoje na África, que são conflitos religiosos, conflitos étnicos, conflitos territoriais, conflitos políticos, conflitos econômicos. É um continente que sofre com esses inúmeros conflitos e que matam milhões de pessoas todos os anos. Então, as consequências, elas a gente vê até hoje, mas que são causadas aqui justamente devido a essa colonização aqui. Outra característica, gente, foi, né, essa grande exploração, é claro que gerou crescimento, né, o aumento da pobreza no continente africano, porque eram pessoas que estavam sendo exploradas ao máximo, né, foi uma civilização que não pôde ali, a partir dessa colonização, se organizar para desenvolver a sua própria divisão, a sua própria questão política, econômica, as fronteiras, né, gente? Então, um povo que é extremamente explorado. É claro que se gera muita pobreza dentro desse continente, né? Um aumento da exploração da África, da Ásia, a expropriação das terras dos nativos. Então, muitos asiáticos e africanos, eles eram expulsos da sua terra na hora que chegava. Na hora que chega ali o colonizador, essa população ela é expulsa da sua terra, gente. Como nós vimos, né, são proibidos de praticar sua própria religiosidade, de falar a sua própria língua, de viver do trabalho que desenvolvia da agricultura dentro da sua própria terra. Né? Também ocorreu a construção de ferrovias para auxiliar na exploração, não para levar desenvolvimento para a África ou para a Ásia, mas justamente para poder facilitar no processo de exploração desse continente. Também disputas imperialistas, né? Então, muitos países europeus eles vão tretar entre si, porque cada um ali queria um pedaço do continente africano e do continente asiático. E isso vai gerar o quê? Um conteúdo que, inclusive, nós já vimos aqui durante o ano, que é a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 até 1918, em que são países europeus que vão brigar entre si, né? Que vão, cada um aqui agora vai querer ocupar, vai querer ter mais territórios, mais matéria-prima, mais mercado consumidor, que é, quais são os países que se envolveram na Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram? A gente tem a gente tem a Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha, né? Os Estados Unidos, que de uma certa forma também vão aqui participar. Então, gente, é de fato uma exploração muito grande dentro desse continente que vão gerar a Primeira Guerra Mundial no início do século XX, que não fica resolvida e ainda gera a Segunda Guerra Mundial lá em 1939 até 1945. A Alemanha, por exemplo, é um país que entra na Primeira Guerra Mundial porque ela estava insatisfeita com os países, né, com os poucos países, acho que os poucos países que ela estava colonizando na África. Então, para a Alemanha não estava bom 4, 5 países, né? Ela queria mais. Então, é por isso que se envolve em uma guerra, para brigar por mais território dentro da África e da Ásia. Beleza? Então, essas aqui são as principais consequências desse sistema aqui imperialista. Bom, um outro ponto, antes da gente aqui começar a responder as nossas atividades, gente, é as diferenças entre colonialismo e neocolonialismo, tá certo?
Isso aqui é muito importante que vocês se liguem, porque às vezes fica confuso, né? A gente acha que é a mesma coisa, mas não é não. Então, olha só, o colonialismo, gente, ele, como a gente viu, né, se desenvolveu principalmente durante o século XV até o século XVIII, e o continente que foi mais explorado aqui nesse momento foi a América, ok? Então, depois da América, também a forma de economia aqui, o mercantilismo estatal. Então, era aquela ideia de que quanto mais recursos, pedras preciosas você retirar do continente da América e levasse para a Europa, é que aquele país europeu ele seria mais rico. Nós tem a questão da balança comercial favorável, o absolutismo também. Né? Outra questão, monopólio comercial. A gente pode citar aqui como exemplo o próprio Brasil, gente, que foi um país colonizado por Portugal, que era absolutista, que estava baseado no mercantilismo e que estabeleceu um monopólio comercial no Brasil. Né? Ou seja, o Brasil só poderia comercializar se fosse com Portugal. Então, isso atrapalhou demais o nosso desenvolvimento econômico e a nossa independência também, né? Então, aqui, até a nossa própria independência, gente, que a gente fala que é uma piada essa independência brasileira, em 1822, porque o Brasil, para poder se tornar independente, teve que iniciar a sua dívida externa fazendo um empréstimo com a Inglaterra para poder pagar Portugal, e somente aí é que Portugal reconheceu a independência do território brasileiro. E também outra questão é que não gerou nenhuma mudança de fato na estrutura política, econômica e social no Brasil, porque o latifúndio continuou, a agroexportação, a manufatura, a escravidão. Então, as velhas estruturas políticas, econômicas e sociais da colonização, elas permaneceram, né? Sem falar também nos movimentos de luta pela independência que ocorreu em todo o interior do Brasil, foram violentamente reprimidas, abafadas, como é o próprio exemplo da Batalha do Genipapo, aqui no Piauí, lá em março de 1823. Então, de fato, o Brasil se torna independente apenas no papel, porque na prática a gente continuou sendo dependente economicamente de Portugal e de outro país europeu, como a Inglaterra. Então, muito mais uma independência na teoria, mais do que na prática, né? Inclusive, dentro do monopólio comercial, Brasil só foi ter a sua industrialização de fato no início, ali por volta da década de 30, gente. Só tinham pequenas fábricas ali no Brasil do século XIX, né? Justamente porque Portugal proibia, né, de ter uma fabricação nacional. Outra característica do colonialismo é a expansão da fé cristã. Nós já sabemos que a Igreja Católica era a maior instituição religiosa ali da Idade Média, né? E ela tinha um domínio muito grande sobre a sociedade, sobre a própria monarquia. E quando a gente entra ali na Idade Moderna, a partir do século XVI, no final do século XV, vão surgir outras manifestações religiosas na Europa, como o anglicanismo na Inglaterra, luteranismo na Alemanha, calvinismo na Suíça, na França, e a Igreja Católica ela vai perder muito prestígio, porque ela estava sendo agora interpretada como uma instituição religiosa corrupta, porque a Igreja Católica ela tinha a prática das indulgências, né, de venda de relíquias sagradas. Então ela dizia, olha, compra aqui esse pedacinho de madeira, era da cruz que Cristo foi crucificado. Ou então era muito comum que os senhores feudais ou monarcas, quando estavam ali na beira da morte, né, doavam milhares de terras, milhares de hectares de terra para a Igreja Católica. Então ela era uma instituição muito rica e isso começa a pegar muito mal, né? Porque era aquela ideia de que a Igreja Católica ela estava sendo corrupta. Então, novas manifestações religiosas irão surgir, a Igreja Católica ela vai perder muitos adeptos, então ela acaba patrocinando as navegações marítimas europeias do século XV. A ideia era justamente entrar no continente americano para explorar também, e aí o que? Catequizar. A prova é que milhares de milhões de indígenas foram catequizados, né? Eram proibidos de praticar suas religiões e tinham que seguir os dogmas e
princípios da religião católica. Então, isso também é um impacto muito violento na nossa cultura indígena nativa brasileira. Outra característica do colonialismo é esse capitalismo comercial, né? A retirada de matéria-prima da Europa e também sendo levada para do Brasil, matéria-prima do Brasil, da América, sendo levado para a Europa também. Né? Começa esse capitalismo comercial em que agora muitos países, esses continentes, eles vão estar mais ligados, né? Europa, Ásia, África, que é a América. Agora a gente vai aqui para o neocolonialismo. Então, basicamente, esse neocolonialismo é uma ideia de um novo colonialismo, né, gente? Basicamente é isso. Então, é durante o século XIX, lembra que no colonialismo é muito mais forte na América, né? E no neocolonialismo é na África e na Ásia do século XIX. Vai ter um monopólio capitalista, né, apoiados pelo Estado. Então, aqui esse monopólio capitalista agora mudou, né, gente? Lembra que o sistema capitalista ele nasce ali na Europa, no final da Idade Média, lá para o século XV, mas o renascimento comercial e urbano do século XI já gera toda uma transformação ali na forma de comercializar. Então, se no início da Idade Média a troca era a principal forma de comércio, agora é o dinheiro de fato. E o sistema capitalista se firma no século XVIII com a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, agora esse monopólio capitalista, é porque as transações comerciais elas estão muito maiores, né? Vai ter a exportação de capitais, a exportação de capitais aqui é justamente, mais uma vez, a exploração, a retirada, né, a escravidão, que também esteve presente, a retirada da matéria-prima para virar tecnologia na Europa, na questão religiosa, né, a religião foi base aqui no colonialismo, né? Agora a gente tem a missão civilizadora, também uma teoria racista. Lembrando que a Igreja Católica, ela dizia que tudo bem escravizar pessoas negras, porque falava que as pessoas negras elas não tinham alma, então tudo bem elas serem escravizadas, enquanto os indígenas não. Eles poderiam ser catequizados, né? Isso, gente, foi uma estratégia da Igreja Católica, porque ela queria catequizar, ela era contra a escravidão, né? E ela dizia, olha, e se ela não catequizar, se ninguém estiver na escravidão, a elite, né, Portugal, a coroa ia dizer, olha, Igreja Católica, então não tem como. Se a gente não for escravizar ninguém, como é que vai ficar a nossa economia? Então ela diz, não, então beleza, tu pode escravizar os africanos, porque são pessoas negras que não têm alma, então Deus já mandou elas para poder cumprir esses pecados aqui na Terra, enquanto os indígenas eram catequizados. Então também era um discurso racista. E a missão civilizadora do século XIX também é racista, porque, afinal de contas, dizia que povos africanos e asiáticos eram pessoas inferiores. Então, a Europa ela tinha a obrigação de levar o progresso, o conhecimento, né, gente? E aí a gente precisa lembrar que não existe nenhuma cultura que é melhor ou pior, superior ou inferior, né? Cada cultura ela tem suas próprias marcas, suas próprias características. Outra questão é o capitalismo financeiro monopolista, né? O século XIX, gente, é a globalização, é o capitalismo agora ele baseado, a gente já tem aqui bancos, a gente já tem toda uma ideia de uma moeda mais valorizada, agora todos os continentes interligados, né? A prova de que, de fato, o capitalismo ele está realmente, né, firmado na maior parte do mundo. Ok? Então, nós encerramos aqui o nosso conteúdo sobre colonização do continente africano. Vimos todas as características desde a antiguidade até o século XIX, as consequências aqui também no século XX. A gente ainda vai discutir um pouco sobre o impacto
e os movimentos de resistência e de independência da África também. Então, vai ser o mês de outubro todo dedicado ao continente africano e também iremos ver sobre o continente asiático, tá certo? Então, agora a gente vai aqui para a nossa atividade. É uma atividade sobre o próprio conteúdo, então é bem interessante que você consiga responder para ver se você está entendendo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na tela 3 minutinhos para que você possa ler a questão, né, e ver aí qual alternativa você acha que está certa, e daqui a 3 minutos eu estou de volta. Pessoal, já estamos aqui de volta. Então, vamos aqui responder a nossa primeira questão de hoje, tá certo? Então, olha só, a primeira questão, ela diz assim:
A expansão capitalista no século XIX, ela ficou conhecida como imperialismo, né? Foi justamente o que a gente analisou. O que significa o imperialismo? Então, olha só, a expansão capitalista no século XIX ficou conhecida como imperialismo e o domínio dos países europeus sobre a África e a Ásia foi denominado neocolonialismo. Sobre o resultado da junção desses dois fenômenos, o imperialismo e o colonialismo, na África e na Ásia, é correto afirmar que, lembra, imperialismo, século XIX, países europeus industrializados que vão para a Ásia e para a África para desenvolver a exploração dentro desses dois continentes. Então, letra A. O imperialismo e o neocolonialismo ajudaram os povos africanos e asiáticos a saírem de seu atraso secular, possibilitando-lhes o acesso ao progresso. Gente, a letra A, olha que ela já é absurda, né? Porque ajudaram os povos africanos e asiáticos a saírem de atraso secular, gente? Claro que não. E que atraso secular é esse? Não existe atraso nenhum. É um continente riquíssimo, bem desenvolvido, com uma civilização própria, com rituais, com seus rituais religiosos, a luta pela sobrevivência, a economia, a divisão social, era tudo ali específico, próprio daquele continente. A gente não pode dizer que era um continente atrasado. Isso era o que a Europa fazia, né? Ela, com o seu olhar colonizador, eurocêntrico, na ideia de que a cultura europeia era mais importante, era superior à cultura da América, da África e da Ásia, né? Então, aí vão dizer, professora, mas enquanto a Europa ela estava fazendo ali os navios, desenvolvendo a exploração, os indígenas estavam aqui e não eram desenvolvidos, é claro que eram, à sua própria maneira, né? A gente não pode olhar para a nossa própria cultura com o olhar do colonizador, desse eurocentrismo, na ideia de que a Europa é o centro do mundo, né, gente? É o parâmetro para tudo. Claro que não, não existe cultura superior e inferior. Cada povo tem a sua cultura. Então, letra A, falsa. Letra B, a segunda revolução industrial, o capitalismo monopolista e os ideais de progresso estão associados ao imperialismo, ao neocolonialismo e ao completo domínio dos Estados Unidos no final do século XIX. Gente, a gente não pode dizer que o capitalismo monopolista ele está completamente relacionado ao imperialismo, porque o capitalismo ele nasce ainda no final do século XV e o imperialismo é no século XIX, tá certo? Então, aqui, ó, falso também. Letra C. A maior beneficiária de todo o domínio imperialista e do neocolonialismo na Ásia e África foi a classe operária? Claro que não, gente. Vocês acham que a classe operária e os trabalhadores eles vão ser beneficiados? Não, eles são explorados desde a Revolução Industrial no século XVIII, né, a primeira fase. Letra D. Através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas europeias construíram a imagem de que era um modelo de cultura e civilização a ser imitado em todo o mundo. Verdadeiro. Né? Então, a Europa, ainda quando ela chega ao Brasil em 1500, ela vendia aquela ideia de que os indígenas eles eram selvagens, eles não eram desenvolvidos. Né? E por quê? Porque eles achavam que a sua cultura era mais importante, que a ideia de usar um garfo, uma faca, uma roupa era algo melhor do que a própria cultura indígena. E não, gente, são apenas culturas diferentes, mas a Europa ela acaba passando essa imagem de que a cultura dela é superior, de que todos os outros continentes deveriam seguir a sua cultura. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra D.
Vamos aqui para a nossa segunda questão, que é uma questão do Enem de 2014. Olha, 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, né, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo, isso aqui é da Hannah Arendt, as origens do totalitarismo, né, que é os regimes autoritários que vão crescer ali após a Primeira Guerra Mundial em 1918. Então, o processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que, letra A, difundiu as teorias socialistas. Bom, está falando da eclosão da Primeira Grande Guerra, né, gente? Porque o que foi que causou a Primeira Grande Guerra? A gente viu nas consequências do imperialismo. A Primeira Guerra Mundial são países europeus que estão brigando por território na África e na Ásia. Então, com certeza, a alternativa verdadeira aqui, letra B, acelerou as disputas territoriais. Então, lembra, uma das consequências do imperialismo, além da exploração e da divisão desenfreada do continente africano e asiático, também teve a Primeira Guerra Mundial, em que esses países europeus vão brigar para saber quem é que vai colonizar, ter mais poder, né, para enriquecer ali na África e na Ásia. Então, segunda questão, alternativa verdadeira, letra B. Vamos aqui para a terceira questão. A expansão imperialista das potências europeias sobre o continente africano entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX alterou as estruturas das várias nações e territórios nos quais se manifestou. Sobre o imperialismo europeu na África, nesse contexto, é correto afirmar que, letra A, buscou a integração econômica das áreas dominadas como produtoras de manufaturados e exportadoras de capitais excedentes que atendessem às demandas de consumo gerada pela expansão europeia. E aí, o que vocês acham, gente? Olha, buscou a integração das áreas dominadas como produtoras de manufaturado exportadoras, gente, lembra que essa colonização europeia ela não gera nenhuma integração, nenhuma vantagem, nenhum lucro econômico para esses países aqui explorados, não, tá certo? Então, aqui é letra A, falsa. Letra B, instituiu a dominação política e territorial sobre as áreas litorâneas e as antigas feitorias coloniais, tendo em vista o desenvolvimento do rico comércio das rotas marítimas da África Oriental. Olha, tá te perguntando, está dizendo assim, instituiu uma dominação política e territorial sobre as áreas litorâneas e as antigas feitorias coloniais. Gente, nós já estamos aqui no século XIX. As feitorias coloniais é do século XV, então a estrutura, a forma de colonizar, ela já estava bem diferente, tá bom? Então, ó, falso. Letra C. Justificou sua dominação na ideologia que defendia a ação europeia como uma missão civilizadora, capaz de conduzir os povos do continente a melhores condições de vida sob a tutela europeia. Justamente era uma missão, uma teoria racista de colocar que o continente africano e asiático eram inferiores. Então, terceira questão, alternativa verdadeira, letra C.
Vamos aqui aproveitar nosso tempo, responder mais uma. A chamada Partilha da África deu-se no fim do século XIX, em um contexto em que as potências nacionalistas europeias tinham expandido os seus domínios pelos continentes asiático e africano. Sobre o processo de partilha da África, é incorreto afirmar que, letra A França foi o único país a não estabelecer domínios coloniais em território africano. Falso de cara, né, gente? Nós vimos aqui que, inclusive, a França foi um dos países que mais ocupou, explorou e colonizou o continente africano durante o século XIX. Então, aqui, de cara, tá falso. Então, quarta questão, letra A. Bom, então a gente ainda tem mais tempo. Vamos aqui responder mais uma questão. Olha, uma das alternativas a seguir não corresponde às diferenças entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Letra A. A principal área de dominação do colonialismo europeu foi a América, e o neocolonialismo voltava-se principalmente para a África e a Ásia. Verdadeiro, nós vimos aqui as diferenças. Letra B. O colonialismo teve como justificativa ideológica a expansão da fé cristã, verdadeiro, enquanto que o neocolonialismo utilizou a missão civilizadora do homem branco, que era espalhar o progresso, verdadeiro também. Letra C. Os patrocinadores do colonialismo foram a burguesia financeira industrial e os estados da Europa, América e Ásia, enquanto que o neocolonialismo, o Estado metropolitano europeu e sua burguesia comercial. Bom, aqui nós temos errado porque nós sabemos que os patrocinadores do colonialismo, gente, ok, era uma burguesia, que eram os pequenos comerciantes que haviam ali na Europa, mas a gente não pode dizer que era industrial, porque a industrialização ela é a partir do século XVIII e o colonialismo é no século XV. Então, aqui, com certeza, a alternativa falsa, né? Então, letra D. O colonialismo buscava garantir o fornecimento de produtos tropicais e metais preciosos, e o neocolonialismo a reserva de mercado e o fornecimento de matéria-prima. Verdadeiro. Letra E. A fase do capitalismo em que o colonialismo se desenvolveu denomina-se capitalismo comercial e o neocolonialismo, capitalismo industrial financeiro. Verdadeiro. Tá certo? Então, aqui, quinta questão, letra C. Sexta questão, vamos ver aqui, ainda tem 2 minutinhos. Olha o que a sexta questão ela fala. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Para o autor, a forma de hegemonia, uma de suas características que explicam o engajamento nos africanos, no processo analisado é o quê, gente? É justamente a ideia de que a África ela tinha 2 demônios, né? Que ele fala, ó, vários demônios, que era o quê? A participação da África na Segunda Guerra Mundial tem a questão do fascismo, porque, afinal de contas, a Alemanha era nazista e ela falava que a população negra era inferior, então, por isso mesmo que deveria ser morta, né? E ainda tinha a questão dessa adoção do determinismo biológico. Então, para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explica o engajamento dos africanos no processo analisado era uma luta contra o nazismo, o fascismo, e era uma ideia de que eles, gente, iam ser mortos, né? Então, tal que a Alemanha nazista matou milhares de pessoas negras nos campos de concentração também. Então, aqui a alternativa verdadeira era a letra C.
É, tá bom? Ainda tem a sétima, mas lembrando que eu sempre deixo aqui, ó, o nosso gabarito no final da aula, para caso você queira responder, estudar mais um pouco depois. Então, nós estamos encerrando a nossa aula sobre colonização da África. A próxima aula a gente vai continuar analisando os processos de resistência. Vamos falar também de colonização da Ásia, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido a nossa aula de hoje. Beijos e até mais.